sua Bíblia comigo, Jeremias capítulo 18. Diga assim: Deus vai falar comigo através da sua palavra. Aleluia, eu creio nisso. Deus é o Deus bom, misericordioso, gracioso, e Ele vai falar ao nosso coração. Diz assim, Jeremias capítulo 18, verso de número 1, versículo 1. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Quantos querem ouvir a palavra do Senhor nessa noite? Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, daquele vaso outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Muito obrigado, Jesus, por tudo que já aconteceu no culto. Obrigado pelo privilégio de podermos adorar, louvar o Teu nome, de ver, ó Deus, essa dança tão maravilhosa que expressou a Tua presença de forma tão linda, Senhor. Obrigado pelo privilégio de podermos ofertar e agora fala conosco. Ore comigo, igreja, diga assim: Espírito Santo, o Senhor vai falar comigo agora. Eu quero ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Queridos, Jeremias, ele é tido como o profeta chorão, né? O profeta que profetizou durante, 3 reinados, e ele começou no reinado do rei Josias, em Judá, e durante todo esse percurso, uma parte do tempo também, alguns anos que Jerusalém foi levada, que Judá foi levado cativo para a Babilônia, mas ele vem avisando o povo de que coisas ruins poderiam acontecer, e que iriam acontecer caso eles não mudassem o seu coração. Na verdade, estava determinado, estava definido que isso iria acontecer, era uma questão de tempo, e ele vem apregoando isso, que era melhor se render, porque isso iria acontecer, do que lutar e morrer. E ele estava atravessando um momento muito difícil nesse tempo, foi um tempo onde os profetas, e vários profetas profetizaram, e ele profetizou nesse tempo, e sofreu demais pelas suas profecias, porque ele era totalmente rejeitado pelo povo, e pelos sacerdotes, pela toda a classe religiosa da época lá. No capítulo 16, no verso 11, ele fala assim, vou falar só algumas coisas dos acontecimentos nesse momento aqui. Quando anunciares a este povo, versículo 11, então lhes responderás, porque vossos pais me disseram, diz o Senhor, e se foram após outros deuses, e os serviram e os adoraram, mas a mim me deixaram, e a minha lei não guardaram. Vós fizeste pior do que vossos pais, pois eis que cada um de vós anda segundo a dureza do seu coração maligno, para não me dar ouvidos a mim. O povo estava falando assim, por que esse grande mal está vindo? Por que essa profecia tão dura está chegando a nós? Ele diz assim, por quê? Porque vocês estão fazendo pior do que fizeram vossos pais. Porque vocês, ao invés de vir a mim, vocês estão indo aos ídolos. Porque vocês estão endurecendo o coração e não abrem o coração à minha palavra e aos profetas que eu estou enviando até vocês. No capítulo 17, no verso de número 23, ele continua dizendo, mas não atenderam, não inclinaram os ouvidos, antes endureceram a cerviz, não quiseram servir ao Senhor, para não me ouvirem, para não receberem a disciplina. Então o povo precisava ser disciplinado, corrigido, porque estava distanciado do Senhor, estava vivendo uma vida à parte da vontade de Deus, e agora ele está falando, vocês endureceram o coração de vocês. No capítulo 18, no verso de número 11, ele fala, ora, pois,
Fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando o mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos. A solução, irmãos, sempre é essa. Convertei-vos, pois, agora cada um do seu mau proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles disseram: não há esperança. Porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Então esse é o pano de fundo do momento agora, em que Jeremias está profetizando, e esse é o estado do reino de Judá. E aí o Senhor chega para Jeremias, e ele fala para Jeremias em dois momentos. Ele chega para Jeremias, num primeiro momento, a palavra do Senhor veio a Jeremias, dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro. Deus queria falar com o profeta. Então ele fala: sai de onde você está e vai até a casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Às vezes Deus nos leva a alguns lugares para falar conosco de uma forma especial. Então nós temos que ouvir a direção, sair de onde nós estamos, nos locomovermos, caminharmos e ir até aquele lugar, porque Deus quer falar conosco. E aí continua dizendo: aí ele desceu à casa do oleiro, e eis que o oleiro estava trabalhando, entregue a sua obra, fazendo um vaso. E aí o vaso, diz a Bíblia, como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou a mão, tornou a fazer dele outro vaso, fazer dele, daquele vaso, um outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então ele chega na casa do oleiro, e ele começa a ver o oleiro trabalhando, e o vaso estraga. De alguma forma, o vaso estraga. E aí, Deus volta a falar com ele novamente. Tá bom, então você viu o que está acontecendo, eu quero falar com você. E agora Deus fala o que ele queria falar, e o motivo pelo qual Deus o levou lá à casa do oleiro. Então veio a mim a palavra do Senhor. A primeira para levá-lo a um lugar, o segundo momento para dizer o que Deus queria falar para ele. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. O que Deus está falando aqui? Eu posso restaurar vocês, gente. Não importa o tamanho do pecado de vocês, não importa a situação que vocês estão vivendo, o distanciamento, a idolatria, a dureza do coração. Se vocês quiserem, eu quero que vocês subam na minha mesa, na mesa que o oleiro trabalha, e eu quero começar a trabalhar na vida de vocês, quero refazer vocês, porque esse vaso está estragado. O vaso estragou. O vaso não era aquele plano inicial que Deus tinha para ele, para ajudar. Então, o que é forte aqui, ele fala assim: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? O oleiro reconstruiu o vaso que foi estragado. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Deus, ele quer restaurar os vasos que foram estragados, que estão trincados, quebrados de alguma forma. Ele está apenas convidando para que nós nos coloquemos nas mãos dele, e ele possa fazer de nós algo novo. É esse o desejo do Senhor. Nós somos a obra-prima de Deus. Lá em Gênesis 2:7 diz assim: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Formou o Senhor o homem do pó da terra. Então Deus pega um pó, e é daquele pó ele faz uma imagem, ele faz uma figura, uma escultura, e daquela escultura ele sopra o seu fôlego, e o homem passa a ser alma vivente. Amém, não? Diga assim: eu fui feito do pó da terra. Vira para o teu irmão e diga assim: você sabia que você era barro? Foi barro primeiro? Você começou do barro? Esses dias ouvindo uma palavra de um pastor, ele estava dizendo sobre a questão do Big Bang, essas coisas aí, da criação. Ele fala assim: como é que o nada pode criar nada, né? Então alguém tem que criar do nada alguma coisa. E mesmo assim Deus pega ainda o pó da terra que ele havia criado,
e ele transforma num homem. Aí, no Salmo 139, versículo 14, ele fala: graças te dou, salmista, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Ele está dizendo que nós somos uma obra assombrosamente maravilhosa. Por falta de palavra, ele fala do assombro, de você ficar estupefado, né? De você ficar maravilhado e dizer: que é isso que Deus fez? Como é que um ser pode partir de uma pequena molécula, alguma coisa, e se tornar quem nós somos? Deus nos criou tal qual nós somos. Nós somos fruto de uma evolução, nós somos criados por Deus à sua imagem e semelhança. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem e semelhança. A sua imagem o criou, homem e mulher os criou. Amém, não? E assim você foi criado de forma maravilhosa. E ele fala assim: e você foi formado, você foi entretecido no ventre da sua mãe. É como que, eu não sei, tem alguém que aqui já fez tricô, crochê, alguma coisa assim? Não? Já fez? Já fez? Já fez? O Adrian fez? O Adrian é bom nesse negócio. Eu já vi ele fazendo assim, um negocinho assim, né? A Jardine, minha esposa, fez muito tricô, né? Não, crochê. E aí eu ficava abismado de ver aquilo, porque uma linha vira uma blusa, uma roupa, né? Mas lá no meio do negócio escapa um fio. E aí ela olha e fala assim: puxa, escapei um fio. O que se faz quando escapa um fio? Desmancha tudo. Por que desmancha tudo? Porque aquele fio que escapou vai desmanchar aquilo que foi feito. Aquela falha vai levar à destruição daquela obra-prima que foi feita. Eu quero dizer para você que Deus fez você não de uma forma qualquer. Deus teceu você, ponto a ponto, célula a célula. Deus te conhece toda a sua constituição. Deus conhece todos os seus órgãos internos, seus membros externos. Deus conhece o número de fios de cabelo que estão na sua cabeça. Para alguns é mais fácil, para outros é mais difícil saber, mas a gente sabe, Deus sabe, né? Mas Deus sabe o que está aí. Deus sabe o que está passando no teu coração agora. O que você está pensando. Querido, você é uma digital, não tem dois iguais. A tua íris do teu olho é única. A maneira da tua face é única. Tem agora até um leitor de facial. Não se confunde. O último Enem agora foi feito o Enem, né? Foi a leitura facial, porque há tanta falcatrua que tiveram que desenvolver um sistema de ler a face do indivíduo, para saber que aquele lá ele é. Eu acho até que eles faziam, até digital eles faziam alguma coisa, se não me engano, mandar para mudar a face, né? A maneira, a feição da pessoa. Deus olha na terra, Ele olha para você. Deus não trata com a multidão, Deus trata com o indivíduo. Por isso que a visão da nossa igreja é uma vida, uma pessoa. A gente é humano, a gente falha às vezes em cuidar de um, mas esse é o nosso propósito, essa é a nossa luta, essa é a nossa visão, esse é o nosso objetivo, essa é a vocação que Deus tem nos dado. Falei hoje na reunião de voluntários, hoje pela manhã, é a vocação que Deus nos deu, de crescermos nisso, de amadurecermos nisso, de nos aperfeiçoarmos nisso, e eu sei que Deus tem feito. E é interessante que quando você vê o chamado de Jeremias, lá no capítulo 1, verso 4, Deus vem e fala para ele, para Jeremias: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre materno, presta atenção aqui, antes dele ser formado no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Deus está dizendo que Ele não te conheceu quando você foi gestado, gerado no ventre da sua mãe. Ele já te conhecia anteriormente, antes disso. E antes que ela pudesse dar à luz a você,
Ele já tem um chamado para a sua vida. Ele tem uma função para você aqui nessa terra. E é só você levantar a mão e falar assim: Deus, eu quero ser usado por Ti. Eu quero entender para que o Senhor me criou, e eu quero entrar nesse projeto, eu quero entender esse projeto, eu quero ser a resposta do Senhor, eu quero ser a voz do Senhor, eu quero ser os braços que abraçam do Senhor, eu quero ir, eu quero falar, eu quero amar as pessoas, eu quero falar do amor do Senhor às pessoas. Amém? Não? Assim foi com Moisés. Quando Moisés nasce, não nasce apenas um menino, porque o povo estava cativo lá no Egito há mais de 400 anos, e aí Deus levanta um menino num momento de perseguição, e ele é salvo pelas águas, ele é criado no palácio, e daqui a pouco, por causa da sua missão e da revelação que ele teve uma revelação do próprio Cristo, do sacrifício de Jesus, onde nem se pensava nisso, mas a Bíblia já apontava, e Moisés teve esse entendimento, e ele larga todo o Egito, e ele prefere estar com o povo de Deus, porque ele tem o entendimento do seu chamado. E quando nós temos esse entendimento, eu largo todas as coisas, para entrar dentro do plano e do projeto de Deus. João Batista, então, o Salvador, lá profetizado por Isaías e outros profetas, de que viria o Salvador, o Redentor, e que precisaria o sacrifício perfeito, do Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo, mas Deus iria mandar, e já era profetizado, que viria um precursor, viria alguém que prepararia o caminho do Salvador, e veio João Batista, nascido de Isabel, e Deus chama esse homem entende a vocação dele, claramente. No entanto, alguns perguntavam: você é o Cristo? Não sou o Cristo, eu sou aquele que veio para preparar o caminho para o Cristo, entendendo o seu chamado, entendendo que a sua mãe Isabel, ele já estremeceu no ventre da mãe, quando Maria chega na casa dela. Irmãos, não há acaso para Deus, diga assim: não há acaso para Deus, não há caso perdido para Deus, não há coisa que Deus não possa restaurar. Amém? Não? E aí vem Jesus, a plenitude, nascido de Maria, uma obra especial do Espírito no ventre de Maria, com uma missão. E aí lá em João 10,10 ele fala: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para dar vida a vocês. Eu vim para consertar aquilo que o pecado destruiu lá no jardim. E nós entendemos, pela palavra de Deus, que lá no jardim do Éden, quando Deus coloca Adão e Eva como a primícia da sua criação, e eles resolvem desobedecer, e esse é o problema sério nosso, da humanidade, é a desobediência, é aí que mora o perigo, é a desobediência. E eles desobedecem, então, aquela imagem e semelhança, aquele vaso fica desfigurado, e Deus expulsa este casal lá do jardim, e fala: aqui vocês não podem ficar, porque se vocês tomarem da árvore do conhecimento do bem, da árvore da vida, aí não há solução mais para vocês. E eles são expulsos. Deus coloca um querubim com uma espada para guardar a entrada do jardim, e está lá, irmãos, em algum lugar. E aí agora precisa haver a restauração daquilo que foi danificado, do vaso que foi deformado. Aí ele envia Jesus, e Jesus vem para morrer por nós, deformado. Não havia beleza nem formosura em Jesus, fisicamente falando, por dentro totalmente cheio de Deus, mas por fora todo danificado. E aí ele ressuscita e leva os nossos pecados, e tira das mãos de Satanás o último inimigo, que era a morte. E agora todos aqueles que encontram com Cristo, aqueles que entregaram o seu coração a Ele, são novas criaturas, novos vasos. Queridos, quando você se converte, você volta à mesa do oleiro, e aí Deus começa a tratar com você. Amém? Não? E por alguns momentos a gente deforma, o oleiro vai lá, não desiste, pega o vaso, dá umas apertadas no vaso. Quem já sentiu que o oleiro já deu umas apertadas em você? Dói, não dói? E aí ele pega aquele vaso que está torto, trincado, rachado, quebrado, por causa da desobediência, por causa do pecado,
Ele amassa aquele barro, ele bate aquele barro. E você fala, por que disso, Jesus? Ele fala, porque eu quero fazer um vaso novo. Israel não quis isso, Judá não quis isso. Infelizmente. Mas diga assim, eu quero, Jesus. Vale a pena voltar à roda do oleiro em nome de Jesus. Nós somos vasos do Senhor. 2 Coríntios 4:7 fala que nós somos vasos de barro. Por que vasos de barro? Porque em 2 Coríntios 4:7 diz, para que a excelência seja do Senhor. A excelência dele e não nossa. Para que ele possa depositar em nós, vasos de barro, tudo aquilo que ele tem para nós. Você pode colocar num vaso azeite. Azeite fala de cura. Então, quando eu sou um vaso, e Deus restaura a minha vida, Ele me enche do seu óleo, do Espírito Santo, para que você possa estender as mãos, orar pelas pessoas, elas serem curadas, em nome de Jesus. O vaso pode ser cheio de água, a água fala do Espírito de vida, que dá vida e que nos lava e nos purifica de todas as coisas. No vaso você pode colocar o vinho fala de alegria, amém não? E Deus depositou vinho nesse vaso, para que você possa levar alegria àqueles que estão tristes, quebrantados de coração, e você possa ser uma esperança, levar a esperança para aquela pessoa. No vaso eram colocados os rolos da Bíblia, da Torá. Significa que dentro de você tem que estar cheio da palavra de Deus, para que Deus possa limpar você, restaurar a sua vida, em nome de Jesus. Amém, não? O Senhor, Ele fez vasos, e Ele fez vasos de honra, e não para desonra. E você foi chamado para isso, em nome de Jesus. O pecado, a desobediência, a impureza, o mundo na vida das pessoas estragou esse vaso, desfigurou esse homem. Mas quando nós nos convertemos, Ele faz um vaso novo e começa um novo processo na nossa vida. Amém, não? Queridos, quando nós queremos fazer a nossa vontade, é que começa a dar tudo errado. Esse foi o primeiro problema que desfigurou o homem lá no jardim. Foi o momento em que Adão, ele resolveu fazer a vontade dele, Adão e Eva, e desfigurou. Então, eu quero que você tome muito cuidado com a desobediência, porque a desobediência é o pecado original, de não ouvir a Deus, de querer fazer a minha vontade e não fazer a vontade de Deus. Isso nos leva a muitas consequências, nos levam a começar a viver não a obra do Espírito, mas as obras da carne. E a Bíblia diz lá em Gálatas 5:19, que as obras da carne é prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, ciúmes, iras, discórdias, facções, invejas, acusações. Deus está dizendo que a desobediência nos leva a estar cheio de coisas que Deus não quer que nós tenhamos elas dentro de nós. Ele quer arrancar isso do vaso e colocar o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, coisas essas do Espírito. Amém, não? Ele quer te encher disso, Ele quer que esse vaso esteja cheio disso. A segunda coisa que nos leva a essa deformidade é o orgulho, a arrogância. E ele diz lá em Isaías, não precisa abrir, eu vou ler para você, capítulo 29, versículo 16 de Isaías, diz assim, que perversidade, Deus falando, que perversidade a vossa, como que se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse ao seu artífice, ele não me fez, e a coisa feita dissesse ao seu oleiro, ele nada sabe. Essa arrogância de querer colocar Deus num lugar que não é dele, não no lugar de primazia, de domínio, mas achar que eu sou alguma coisa, achar que eu tenho uma autoridade para conduzir o meu caminho. Deus, tá bom Deus, o Senhor fica para lá, eu fico para cá, deixa que eu resolva essa situação. Deus fala, tá bom, então resolva. E aí é que as coisas começam a dar todas erradas. E o povo lá, e Isaías está advertindo o povo, que perversidade, como que se o oleiro fosse igual ao barro. E ele continua dizendo, Isaías 45:9, ai daquele que contende com o seu Criador. E queridos, nós somos criados por Ele.
e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Ele está dizendo: quem é você para discutir comigo que sou o teu Criador? Eu te fiz. Você é apenas mais um dos cacos que existem, que eu quero transformar esse caco num vaso de honra. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma: que fazes? Esse é o grande problema, é quando nós começamos a questionar a Deus na direção que Ele tem que dar, ou que Ele está dando para a nossa vida. Esse foi o pecado que levou o anjo a se tornar um demônio. Quando ele se levanta, Satanás se levanta e quer ser igual a Deus, ou seja, eu estou cheio aqui de muita glória nesse lugar, eu quero mais. E aí ele começa a querer além da conta, e aí ele é lançado fora. E até hoje, 1/3 deles estão aí atormentando o homem e querendo levar você e eu para o lugar eterno que eles vão estar, que é um lugar de sofrimento, dor, para o lago do fogo do enxofre. Essa é a verdade. E essa guerra entre esses demônios e o Espírito de Deus em nós, entre a carne e o Espírito, é uma guerra constante, que você e eu vamos ter. A guerra para obedecer, não fazer a minha vontade, para não dizer a Deus o que Ele tem que fazer, mas eu fazer a vontade dEle. Amém, não? E não Ele fazer a minha, não ordenar a Deus, mas eu estar debaixo da ordem dEle, e submisso a Ele. Que Deus nos ajude nisso. Tiago 4,6 diz assim: Deus resiste os soberbos e dá graça aos humildes. É isso que faz com que o barro se estrague. Quando eu me levanto de uma forma arrogante diante de Deus e digo para Ele o que Ele tem que fazer. Mas o Deus quer nos levar a uma outra condição. E eu amo esse versículo aqui de Isaías 64, no verso 8, que diz assim: mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das Suas mãos. Diga assim comigo: Senhor Deus, Tu és o meu Pai, eu sou barro, e Tu o meu oleiro, e todos nós, obras das Suas mãos. Amém, não? Agora, como agir, né? Como não permitir que essas coisas venham nos deformar? Nós temos falado aqui nesses últimos domingos, é a terceira mensagem que eu falo sobre os valores do reino de Deus. E eu quero falar sobre um valor do reino de Deus central, que chama-se quebrantamento. Amém, não? Queridos, sem quebrantamento, ninguém vai entrar no céu. Eu sei que o céu se entra pela fé, pela confissão de Jesus, mas o quebrantamento é o elemento essencial para eu ouvir a voz de Deus. O quebrantamento fala de você ser exortado e você ouvir a exortação. O quebrantamento fala de uma humildade, e humildade não é falta de ação, humildade não é a roupa pior, humildade não é a casa ruim, humildade não é o carro caindo aos pedaços, isso não é humildade. A humildade, ela está dentro de nós, é a pessoa que sabe ouvir, sabe considerar, conhece o seu lugar, sabe quem é em Deus. E quando eu me quebranto diante do Senhor, então eu estou pronto para Ele colocar as mãos e começar a refazer aquilo que foi quebrado na minha vida. Aquilo que afetou, que deformou esse vaso. Quebrantamento fala do barro mole, do barro que pode ser moldado, ou remoldado, ou trabalhado. Por isso que ele fala assim, o caco, ele não pode ser trabalhado. Então você tem que se quebrantar, se tornar um barro, para que ele possa colocar as mãos e trabalhar em você. Para isso nós precisamos aprender a ouvir, queridos. Sabe, nós temos que aprender de Deus a ser pessoas mais fáceis de serem lidadas. É muito ruim você ter problema com a pessoa porque ela é uma pessoa difícil de ser lidada. Eu não sei se você é difícil, eu fui uma pessoa muito difícil de ser lidado.
muito complicado. Nós temos a mania de complicar as coisas fáceis de serem vividas. Só que nós complicamos. Nós tornamos algo simples em algo muito complexo. E aí, quando você vai se relacionar com as pessoas, você se relaciona e o relacionamento é truncado, é difícil, porque nós não somos quebrantados. Porque nós temos as nossas justificativas. Sempre tem. Eu não sei, os casados aqui, né? Se aconteceu com você alguma vez, de o teu marido, esposa, chegar para você e falar assim, ô bem, isso aqui está errado. E ela virar para você e falar assim, mas também você fez aquilo errado. Já aconteceu isso, não? Acho que nunca aconteceu, né? Só na minha casa aconteceu isso. E a gente, ao invés de ouvir aquela repreensão, ou ouvir aquela correção, ou aquela ajuda, a gente joga uma outra situação. Irmãos, quem não erra? Então ninguém pode exortar ninguém. A verdade é essa. Eu não posso exortar você, porque eu tenho minhas falhas também. Mas eu posso ser usado pelo Espírito para ajudar você a identificar uma falha, e aí você tomar uma posição de mudança. Isso é quebrantamento. O quebrantamento é quando eu recebo a palavra e não fico me justificando. O quebrantamento é quando eu sei ouvir aquilo que está sendo dito. O quebrantamento é eu ouvir antes de falar. Amém, não? O quebrantamento é quando eu chego para uma pessoa, eu estou terminando um curso, e nesse curso eu estava fazendo uma lição de casa, agora estou fazendo lição de casa, e eles colocam alguns casos, né? E aí a professora coloca algumas situações e fala, como é que você resolve isso, né? E uma dessas situações criadas, né? Um caso criado, era mais ou menos isso, né? E ela fala assim, como é que você resolve isso? Eu coloquei assim, eu pergunto primeiro, o que está acontecendo? Como é que é? Eu ouço primeiro, mas às vezes nós queremos falar primeiro, sim ou não? E às vezes nós entramos para o cano por causa disso. Eu me lembro, eu estava no encontro nosso, da nossa igreja, lá na chácara da igreja, e eu vi uma das meninas aqui da igreja digitando. E digitando, eu olhei aquilo, comecei a ficar incomodado. E ela não parava. Eu cheguei perto, sentei, falei assim, ao invés, né, de eu perguntar assim, o que você está fazendo no celular, minha querida? Né? Eu falei assim, para de ficar no Facebook. Ela virou para mim o celular e falou assim, não, pastor, eu estou anotando a palavra. Podia ficar sem essa, né, irmãos? Então a gente erra, mas a gente aprende com os erros. Amém, não? Irmãos, eu peço para Deus, me dá um coração quebrantado. Eu não quero me tornar uma pessoa insuportável. Eu não quero que a minha esposa fique comigo, presta atenção às irmãs. Eu não quero, essa é a minha oração, eu não quero que minha esposa fique comigo só por causa da palavra. Porque ela entendeu que divórcio não é de Deus, não é da vontade de Deus. Então ela fica comigo por causa da palavra. Não, eu quero que ela fique comigo porque eu faço bem a ela. Vocês estão entendendo, irmãos? E tem gente que se utiliza disso. Às vezes eu converso com um casal, eu noto nitidamente que a pessoa, ela faz o que ela bem entende. Eu sei que meu marido não vai separar de mim, que a minha esposa não vai separar de mim, então fala o que quer, não muda, não melhora, mas chega uma hora que a coisa começa a ficar complicada. E já vários casos chegaram nesse gabinete, a pessoa fala assim, pastor, eu sei que está errado, mas eu não suporto mais olhar para a cara daquela pessoa. Não dá mais, pastor. Olha, eu vou ficar separado, não vou casar o resto da minha vida, mas com essa pessoa eu não fico. Irmãos, eu já vi isso. Eu olho para aquilo e falo, meu Deus, e agora? O que eu falo? O que eu respondo para isso? Sabe por que as pessoas, os crentes que conhecem a Bíblia, eles relaxam na vida matrimonial. E aí, eles não cuidam do seu relacionamento. Eles não procuram mudar, não procuram ser pessoas mais fáceis de lidar.
pessoas mais macias, mais fofinhas, né? E tem aqueles fofinhos que a hora que você põe a mão assim, tem um espinho, né? Fofinho, mais ou menos, né? Mas Deus quer moldar a sua vida e a minha vida. Amém? Não? Quando eu me quebranto, Deus passa a ser o meu Pai, e eu entendo que eu sou filho dele. Quando eu me quebranto, eu entendo o meu lugar e a minha posição, a minha identidade. Quando eu me quebranto, eu não resisto mais a Deus, eu me submeto a Ele. Eu não digo o que Ele, Deus, tem que fazer, mas o que eu tenho que fazer. Eu digo para Ele que Ele é o meu dono e que Ele me use da forma como Ele quer. E diz a Bíblia que no vaso era colocado também perfume. Amém? Quem lembra do vaso de alabastro? Que ela quebrou, colocou sobre a cabeça de Jesus. E aí, quando alguém olhar para você e buscar alguma coisa no seu vaso, vai sair um cheiro agradável, um cheiro de vida. Amém? O perfume fala de algo que traz para o ambiente um cheiro agradável e gostoso de ficar. Quem quer isso em nome de Jesus? Eu quero isso em nome de Jesus. Mas aí, né, o pecado nos atinge de alguma forma. E quando ele nos atinge, nós estamos na mesa da reparação, ele refaz. Para Deus não há caso perdido. Então, ele começa a trabalhar nesse vaso. As perdas, as feridas, as machucaduras, ele consola. Aí eu vou para a mesa cheio de enfermidade emocional, física, ele cura. Relacionamentos que estão quebrados, ele começa a restaurar. Amém? Não? As perdas financeiras, ele começa a restituir. Os problemas familiares, ele começa a ajustar. E daqui a pouco eu começo a viver na minha casa, não apenas na tolerância, mas na abundância de uma paz, de uma tranquilidade. Eu não vejo a hora de estar em casa. Porque na minha casa reina paz. Não é porque o outro mudou, mas é porque eu mudei. Porque eu fui para a mesa do oleiro e ele trabalhou nesse vaso. Amém? Não? Quebrantamento é o elemento chave para uma vida alegre, feliz. Amém? Não vale a pena. Que o Senhor nos ajude nisso. Deus só precisa de um coração quebrantado para realizar um milagre nas nossas vidas. Salmo 34, 18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. O Senhor está perto, coladinho, naquele que tem um coração quê? Deus ama um coração quebrantado, irmãos. Deus ama. Eu penso que se Adão tivesse quebrantado o coração, não tivesse corrido e tivesse falado: Deus, eu pisei na bola, eu errei, eu toquei naquilo que eu não deveria tocar, me perdoe, eu errei. Eu penso que se o marido chega para a esposa e fala: meu bem, eu fui mal, só que a gente fica assim: mas ela errou também, como é que eu vou? Peça perdão você, quebrante você, deixa o outro com o Senhor, ou aquele amigo que não quer mais saber de você. Salmo 52, 17, depois que Davi peca, ele escreve esse Salmo 51, 17, perdão, ele fala: sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. O Senhor não despreza um coração quebrantado, irmãos. Davi pecou, desfigurou o vaso, ele matou um homem, ele adulterou com uma mulher. Deus deu tanto para ele, mas ficou insaciável. É aquela pessoa que não tem fim, não tem limite. Tudo que você coloca ali some, não tem base. E aí ele peca contra o Senhor e fala: Senhor, se o Senhor quiser 1000 sacrifícios eu dou, mas eu sei que o Senhor não se agrada de sacrifício. Ele conhecia Deus, mas sacrifícios agradáveis ao Senhor é um coração o quê? Quebrantado. Ele fala: Deus, eu que pequei contra o Senhor, foi mal. A minha carne prevaleceu, o vaso está deformado. Ele fala: então sobe aqui na mesa de novo, deixa eu trabalhar em você, eu vou fazer um vaso novo. Por isso que ele fala assim, ele não fala para renovar o coração, ele fala para trocar o coração. Amém? Não? Troca o meu coração, Senhor.
Hã? Então nós temos que tomar algumas decisões. A decisão é crer naquilo que Deus tem para a sua vida, na minha vida. Eu tenho que decidir isso na minha vida, em nome de Jesus. Não importa, irmãos, o tamanho do pecado, não importa o problema que aconteceu, não importa a situação que você esteja enfrentando, não importa se você é o causador ou não, há solução para qualquer problema, situação que você esteja atravessando. A questão é eu quebrantar e voltar ao Senhor e entrar num plano, no projeto dEle. Eu tenho que decidir que eu decidi saber e crer que eu sou especial para Deus, que eu sou único para Deus, e que Ele não vai jogar num monte de barro que não presta. Ele pega aquele vaso e dele Ele faz um novo vaso, e Ele está aí para isso nessa noite. Eu decidi não me deixar ser usado por Ele. Eu decidi dizer: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a Tua vontade seja feita em mim. Amém? Eu decidi compartilhar com os outros aquilo que eu tenho de precioso dentro da minha vida, daquilo que Deus colocou dentro desse vaso. E tem dons diferentes, tem vocações diferentes, tem ministérios diferentes, tem talentos diferentes. Eu decidi e tomei essa posição nessa noite, de saber que Deus me ama, e seja o que for, Ele nunca vai desistir de mim. Ele está ao meu lado. Mas o Senhor nos chama nessa noite para subir à mesa do oleiro. E aí vem novamente Isaías 64, mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das Suas mãos. Eu quero orar com você, fique em pé, vamos orar. E eu queria que você fechasse os seus olhos por um momento, e que você permitisse que o Espírito Santo tocasse na sua vida agora. Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Talvez você tenha vivido uma vida, e você tenha sentido que o vaso rachou por algum motivo. E é insaciável. Você deseja uma coisa, tem, mas continua insaciável. Você faz um plano, concretiza, mas você continua insatisfeito. É o vaso rachado, que tudo que coloca dentro dele vaza, não se sustenta, não se mantém. Quem sabe você pecou e agora você está achando que não tem mais solução e que você tem que viver o resto da vida debaixo dessa acusação, dessa amargura. Não. O Senhor te diz: vem, sobe aqui. É hora de ir à casa do oleiro, ouvir a voz do Criador. O vaso estragou, mas Jeremias viu o oleiro fazer aquele vaso de novo. E ele diz: eu não posso fazer a mesma coisa? Claro que eu posso. Eu sou o Criador. Eu que fiz este barro. Eu que dou forma a este vaso. Queridos, há muitos tipos de vasos. Nem todos os vasos são iguais, no seu formato, na sua expressão. Então, se você nessa noite sente que o teu vaso está vazio, quem sabe por alguma desobediência, por alguma resistência a Deus, quem sabe os teus pensamentos hoje não estão nada legal. Você está com uma luta aí terrível. É hora de você subir à mesa. Enquanto nós adoramos o Senhor e louvamos a Ele, se você sentir necessidade de sair do seu lugar, eu te convido para vir aqui. Se você ainda não entregou o seu coração a Cristo, Ele quer te restaurar nessa noite. E basta você confessá-lo como Senhor e Salvador, e tudo vai mudar. Mas o Senhor disse a Jeremias: vai lá na casa do oleiro,
Dispõe-te e vai. E se você está atravessando um momento assim, dispõe-te agora e venha aqui à frente. É como que se Jesus estivesse aqui e a roda do oleiro está aqui. E Ele está dizendo, eu te convido para você subir aqui nessa roda, em nome de Jesus. Vocês que estão aqui à frente, deixa eu falar algo para você. Chega pertinho de mim, vocês que estão aqui à frente, pode chegar aqui. Feche os seus olhos agora, tem uma palavra de Deus para você. Oh, aleluia. Se vocês estão aqui porque vocês estão inconformados, vocês querem mais de Deus, isso demonstra o seu quebrantamento e a decisão de falar, Deus, eu me coloco nas tuas mãos, para o Senhor moldar como deve ser moldado. Mas eu sinto no meu espírito que alguns aqui estão pensando, mas não é como eu gostaria. Não é esse tipo de vaso que eu quero ser, meu Deus. Esse vaso não representa o Senhor, o Criador, porque eu quero dar a forma que eu quero. Eu quero dizer para o Senhor como o Senhor tem que me fazer. Eu quero te pedir perdão nessa noite. Eu quero que o Senhor faça aquilo que o Senhor tem que fazer, do seu jeito, a sua maneira. Jesus está dizendo, o Espírito Santo está dizendo para você, eu te amo tanto que eu nunca vou desistir de você. Mas o que eu preciso é que você se quebrante, só isso, mais nada. E que você confie em mim, porque eu vou dar a forma original para você. Antes do ventre da sua mãe, eu já tinha em mente um projeto, diz o Senhor. Então, se você quer o projeto original, deixe que eu trabalhe na sua vida. Eu posso refazer tudo. Mas aí você pode estar falando, mas Deus, está muito estragado o negócio. Será que tem solução? O Espírito Santo te diz, tem solução, porque para mim não há impossíveis. Eu pego isso, faço uma pelota de barro e começo do zero, se você quiser. Então, coloque-se nas mãos do Senhor. Deixe o Espírito Santo te encher agora. Molda, Senhor, faz o que o Senhor quiser, mas me enche da tua presença, da tua glória. Me enche do teu óleo, me enche do teu vinho, me enche do teu perfume, me enche das tuas águas, me enche da tua palavra, me enche agora. Eu quero que você sente e fique com seus olhinhos fechados mais um pouquinho. E o meu entendimento é que o Espírito Santo, sabe o dia que você chegou a Deus, fica com seus olhos fechados e diz, a Deus, coloca uma florzinha aqui no vaso, coloca uma corzinha diferente, e aí é você falando, eu não estou gostando do jeito que esse vaso está. E Deus está dizendo para você, deixa eu fazer. Eu tenho um plano perfeito para você. Esse plano é da eternidade passada, não é de agora. Ele já existia lá atrás. Então, é hora de parar de resistir o Espírito e dizer a Ele, seja feita a tua vontade, Espírito Santo, na minha vida, como ela é feita aí nos céus. Chega de fazer a minha vontade. Eu quero ser alguém maleável, moldável, pessoas agradáveis de relacionar, de abraçar, de olhar. Eu quero olhar para você e ver um sorriso, meu querido, porque eu entendo que nada é tão complicado na vida que possa roubar o seu sorriso. Deixe esse vaso sorrir e comunicar esperança para as pessoas. Abrace as pessoas, perdoe as pessoas. Não leve a ferro e fogo, não vale a pena. Entregue para o Senhor aquilo que você não entende. Descansa nele.
Que a graça do Senhor, o amor de Deus Pai e a comunhão e as consolações do Espírito de Deus seja sobre a sua vida, sua família. E Jesus, nós saímos daqui todos quebrantados, maleáveis, barros moles para o Senhor dar e trabalhar em nós, dia a dia, momento a momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Dá um abraço na pessoa que está ao seu lado e diga assim: uma semana maravilhosa para você.